Olá, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a professora Joyce de Língua Portuguesa, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nós vamos continuar o estudo aí do material 13. Nós estamos na nossa segunda aula sobre sinais de pontuação. Na aula passada, então, nós fizemos uma introdução, vimos o primeiro texto e aí nessa aula nós vamos começar fazendo a correção daquelas questões que eu deixei de tarefa para vocês e em seguida nós vamos analisar aí o que significa então de fato esses sinais de pontuação e como que eles contribuem para a construção do sentido do texto, tá? Essa já é a nossa quinta videoaula, tá? Do material 3, tá bom? Se você não assistiu a aula anterior, é muito importante que você assista. Volta lá e assista a aula 4, tá bom? Então vamos lá. Para começarmos, são as questões justamente das páginas 2 e 3, tá? Aí, na primeira pergunta, quais são os personagens da história narrada? Quais são esses personagens, né? São a vírgula, o ponto final e o ponto de interrogação. Tava bem fácil, bem claro, lá logo no primeiro parágrafo vocês já identificavam essa informação. Em seguida, qual que é o assunto tratado da história? Então, qual é o tema tratado, né? Qual é o assunto, do que fala a história? Havia aí 3 sinais de pontuação que discutiam sobre quem era o mais importante. Então, esse era o tema do texto, o assunto aí. Em seguida, questão número 3. Por qual motivo as pontuações aparecem com letra maiúscula? Eu falei até quando nós fizemos a leitura, a análise do texto, porque geralmente nós escrevemos, né, ponto final, vírgula, ponto de interrogação com letra minúscula. Mas nesse texto, apenas nesse era letra maiúscula. Por quê? Porque era personagem, ele falava, se disputavam, né, argumentava como ser humano. E aí, então foram os personagens. Eles ganharam aí uma importância maior, se tornaram nomes próprios. E é por isso que eu escrevo então com letra maiúscula. 4. Qual foi o motivo de toda essa discussão? Por que eles estavam discutindo então ao longo do texto? Porque cada um puxava, vamos dizer assim, puxava a sardinha para o seu lado. Cada um queria provar que ele é o melhor. Ninguém falava assim, ah, não, eu acho que você é o melhor. Não, eu sou maior, eu sou maior, eu sou melhor. Então eles estavam querendo provar que cada um tinha razão, que cada um era melhor que o outro, tá? Cada um queria, por quê? Eles queriam descobrir quem que tinha a maior importância. Na questão 5, qual que é a mensagem transmitida pelo texto? Então, o autor do texto aí, ele queria falar o quê? Ele queria provar o quê, né? Com toda essa história. Lembre-se do final da história, em que a gente tem uma fala aí do ponto final, que ele diz justamente assim, que todos eram importantes, então que sem eles as palavras ficariam perdidas na história. É mais ou menos isso, então a mensagem que todas são importantes, para quê? Com qual objetivo? Né? Para que a história fique bem organizada e que nós consigamos fazer a compreensão do texto. Então eles ajudam na organização e compreensão do texto. 6. Que sinais de pontuação foram utilizados no texto? Além dos 3 que são os personagens, né? Que eles aparecem também não só como personagem, mas como pontuação do texto. Então, ponto final, vírgula. Observem que aqui eu vou escrever tudo com letra minúscula, porque eu não estou perguntando o nome do personagem, estou perguntando o nome do ponto, tá? Então, ponto final, vírgula, ponto de interrogação, personagens. Além disso, eles vão aparecer nas próprias falas deles, aparece a vírgula, o ponto de interrogação, ponto final, certo? Além disso, ainda tem travessão, aspas e 2 pontos. Gente, olha que interessante, um texto curtinho tem 6 sinais de pontuação diferentes e cada um com um objetivo? Muito legal. 7. A 7 ela era bem pessoal, tá? Ela perguntava para você qual que é a importância da pontuação em um texto. E aqui é pessoal, né? Cada um vai dar a sua opinião. Cada um vai fazer a sua reflexão. E de uma forma geral, vocês vão dizer que a pontuação ela é realmente muito importante, né? Que a pontuação ela faz com que o sentido fique muito mais claro naquele texto. E a 8, que sinal de pontuação você costuma usar mais? Cada um escreve determinados tipos de texto, gosta mais de alguns tipos de história, e aí vai empregar mais alguns pontos e menos outros. Para você, qual que é o mais utilizado e o menos utilizado? Geralmente, os mais utilizados aí são o ponto final, a vírgula e o ponto de interrogação. Mas, às vezes, você gosta muito, sei lá, de história em quadrinhos, você vai usar muito o ponto de exclamação, por exemplo. Então, isso é muito pessoal, particular de cada um. E qual deles você menos usa?
Depende muito também do tipo de história que você escreve, né? Mas às vezes a aspas, o ponto e vírgula, né, são menos utilizados. Às vezes o travessão tem um uso menor aí, menos recorrente, tá? Vamos começar a estudar então agora o conteúdo dessa aula. Vai! Podemos alterar o sentido de uma frase por meio da pontuação. Nós já falamos isso. Lembra-se da vírgula, por exemplo, que ela fala que quantas pessoas tinha na família, e aí dependendo de como que eu colocava a vírgula, alterava quantas pessoas tinha, se tinha 6, 4, 3, né? Eu vou mudar completamente o sentido de acordo com a pontuação. Então a vírgula já provou isso pra gente, que muda. E eu tenho muitos outros casos, tá? Vamos pensar como isso pode acontecer? Olha só esses 3 exemplos. Então, o primeiro tem uma mudança aí de ponto de interrogação para ponto de exclamação. Eu vou fazer a leitura com a entonação correta e vocês depois vão responder aí como tarefinha para a próxima aula justamente a diferença de sentido que tem em cada caso, tá? Então, ó, a aula começou? A aula começou, né? Então, olha só, na primeira é uma pergunta e na segunda? Na segunda tem uma exclamação, que sentido será que tem? Qual a diferença? Observe no segundo caso, ó. Você gosta de cenoura? Olhem as respostas. A grande diferença está na resposta, né? Não gosto e não gosto. Então, qual é a diferença nas duas respostas? Elas são contrárias, são opostas. Vocês conseguiram notar? Leiam novamente para vocês verem a diferença. Você foi ao cinema? Fui. Obrigado. Fui obrigado. Novamente, olha, a vírgula faz toda a diferença na resposta. Né? Aqui eu tenho duas respostas completamente diferentes. Na anterior, as respostas são até contrárias. Aqui elas não são contrárias, mas o significado é bem diferente. Leiam novamente, vejam com bastante atenção e escrevam, tá? Qual que é a diferença de sentido dessas frases, assim, dependendo da pontuação utilizada, né? Qual a diferença de sentido das frases com cada uma das pontuações? Explica direitinho cada uma delas, certo? Se por acaso a quantidade de linhas que tem aí no material for muito pequena, faça no caderno, eu acho que você vai ter mais liberdade para escrever tudo aquilo que você entendeu. Bom, a fala e a escrita, tá? É muito diferente, né? Fala e escrita. Por quê? Lembra de quando a gente falou que a pontuação ela pertence lá à escrita, não à fala? Como assim? Porque quando eu vou falar, eu tenho muitos recursos. Além das palavras, essas palavras elas ganham um significado a mais, de acordo com a entonação, com a minha expressão facial, às vezes com gestos, né? Com as pausas. Né? Se eu falo assim, ele é um anjinho, né? Tem um sentido. Eu falo, nossa, ele é um anjinho. Né? Ganha um sentido oposto, eu fui irônica. Então, olha a minha interpretação, de acordo com o gesto que eu fiz, com a entonação que eu fiz, eu mudei o sentido da frase e era exatamente as mesmas palavras. Certo? Notaram como isso, né, a minha entonação e o meu gesto, né, ele mudou o sentido? E como que eu vou suprir isso, então? Como que eu vou suprir essa deficiência que eu tenho justamente que eu tenho só na fala e eu não vou ter na escrita? Eu supro essa deficiência com a pontuação. A pontuação ela é responsável, então, para me dar outras informações além das palavras, para mostrar qual a intenção que eu tinha quando eu escrevia aquilo. Olha que interessante, né? Então, olha lá. A pontuação, ela vai seguir aí regras lógicas. Né? Eu tenho aí uma série de regras para pontuar, tá? E elas vão gerar diferentes efeitos de sentido. Tá? Cada pontuação que eu escolho fazer, eu vou ter um efeito de sentido específico. Observem aqui, ó, quando eu vou dar uma declaração. Você vai à festa, tá? Eu estou fazendo o quê? Estou declarando, você vai à festa. Tudo bem? Só afirmei. Agora, você vai à festa? É uma pergunta. A minha entonação ela subiu no final. Eu mostrei que eu estava perguntando, então eu quero saber a resposta. A minha intenção é saber a resposta da outra pessoa. Mudou completamente. Enquanto no primeiro eu só declarei que a outra pessoa vai e pronto, né? E aqui eu vou ter então também, olha, você vai à festa, tá? Tô mandando, tô dando uma ordem. Ou mesmo com o mesmo ponto de exclamação. Você vai à festa? Né? E aqui é um espanto. Então, um ponto de exclamação ele pode ser, dependendo do contexto, ou uma ordem ou um espanto. Viram que diferença? Como que, né, a pontuação ela mudou
completamente cada uma dessas frases, a minha intenção comunicativa ela era diferente. Então, né, o que é a pontuação? A qual conclusão nós vamos chegar? Né? E a pontuação tem o objetivo de marcar as pausas, o ritmo, as divisões das ideias, o relacionamento das palavras, garantindo então a coesão, que seja um texto único, e a coerência, o sentido ao que nós escrevemos. Puxa, então é isso aqui, essa é a definição aí da pontuação, de qual o objetivo da pontuação. Ela vai marcar tudo que eu faço de pausa, né, o ritmo que eu quero dar, né, a intenção comunicativa que eu tenho, para que tudo faça sentido no texto que eu vou escrever. Então, diante disso, já comecem a prestar atenção em dobro, tá? Quando vocês vão pontuar um texto. Espero que vocês tenham compreendido, façam aquele exercíciozinho que eu deixei e a gente se vê então numa próxima aula. Um beijo e até mais!